gente, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de inglês. Hoje vai ser a aula de encerramento de conteúdo, tá? Então, a gente tem visto nas nossas últimas aulas o conteúdo dos pronomes, subject pronouns, object pronouns. Hoje a gente vai ter o encerramento disso, que vai vir por meio de exemplos, né? Porque vocês sabem que eu tô fazendo isso em partes, então vai vir por meio dos exemplos. E eu vou deixar no final desse vídeo, ele não vai ser anexado no AVA. Bom, eu não sei ainda, talvez seja, tá? Mas no final tem uma folhinha de exercícios, que é o exercício da aula de hoje, que vai ser tirado dúvida ou resolvida no chat, se vocês preferirem. E ela... Desculpa. E ela vai ficar no final desses slides. No último slide é uma folha que tá escrita mesmo, tá? Não é arquivo de Word. Então, para vocês fazerem, é só pausar e fazer numa folha extra, tá? Pessoal, esse barulho que vocês estão ouvindo é porque eu moro na frente de uma estofaria e eles higienizam o carro, então eles estão lavando. Eu mudei para um lugar que eu acho que vai ser melhor de poder gravar as aulas e de dar as aulas. Antes eu ficava perto lá da rua central, tinha muito barulho de carro. Aqui também tem barulho, mas é menos. Então, eventualmente, acontece esses barulhos. Não dá pra controlar, mas paciência, tá? Espero que dê pra ouvir bem e tranquilo a aula até aqui. Aqui não, até o final. Então, vamos lá? Vamos, né? Eu vou me deixar aqui no cantinho, como sempre. E vamos indo pra frente. Calma aí, que não tá... Só um pouquinho. Aí. Tá, daí foram todas, né, de uma vez só pra frente. Então, vamos lá. Os exemplos que a gente tem, então, antes da gente entrar nos exemplos, como já faz 2 semanas que a gente não tem aula, né, porque a gente teve a semana passada que foi recesso no dia que seria a nossa aula, só pra dar uma relembrada. Subject pronoun, object pronoun. Subject vem sempre no começo da frase, ele sempre causa uma ação. Object, ele vem sempre no meio ou no final e ele vai sofrer a ação, tá? Quando a gente traduz, normalmente para o português a gente vai traduzir igual, ou vai ficar como dela, que seria um pronome possessivo no inglês, né? E não que no português não deixe de ser, porque né, quando a gente usa dela quer dizer que algo pertence a ela. Mas nesse caso, a gente não pode se guiar muito pela tradução, porque no inglês existem 2 tipos de pronomes que significam a mesma coisa. Eles só aparecem em lugares diferentes do discurso, tá? Então, só para relembrar, eles significam a mesma coisa. Por exemplo, I é eu, me é eu, she é ela, her é ela. E eles só vão ocupar momentos diferentes dentro do discurso. Mas isso é muito fácil. Por que a gente está revendo tantas e tantas vezes isso aqui? Porque esse tipo de conteúdo, ele não é um conteúdo gramatical em sentido de tempo verbal. Ele é um conteúdo gramatical, mas não de tempo verbal. E ele não volta em outros momentos, a não ser com o 9º ano, que o 9º ano ele é um encerramento e uma recapitulação de conteúdo, porque em teoria, no 9º ano, vocês já viram, vocês estão terminando de ver todos os conteúdos de inglês. Então a gente encerra e recapitula alguns. No caso do 9º, é recapitulação de conteúdo. No caso do 6º, é visto pela primeira vez. Então, assim, esse conteúdo, ele é um conteúdo que não volta sozinho como uma gramática. Ele vai sendo enfiado dentro de várias gramáticas, dentro de várias estruturas de texto, de interpretação, de tudo, entendeu? Então, ele pode ser o que vai diferenciar ou o que vai dificultar a tua compreensão de um texto. Porque, às vezes, no 6º ano, vocês ainda não conseguem compreender um texto de inglês. Lá no 9º, vocês já vão ter essa capacidade. Tá? Então, por isso que é tão importante. E, cara, eu já comentei em outros vídeos, eu acho, e vou falar mais uma vez, eu não sei o que acontece, mas esse conteúdo é um conteúdo que causa muita confusão na cabeça da pessoa que não é falante nativa de inglês e vai aprender o inglês. Eu não sei se é pelo fato de que a gente não tem 2 tipos de pronomes pessoais para o mesmo destino, para a mesma coisa, que só mudam de lugar na frase, ou se é eu não sei, mas acontece que existe essa confusão e eu acredito que a gente batendo na tecla do jeito que a gente tá, não vai mais haver. Tanto que vocês vão provavelmente pensar no fim dessa aula, tipo, meu Deus do céu, parece que eu vi a mesma coisa 3 aulas.
Mas é porque você fixou o conteúdo justamente por ter visto várias vezes e entender que ele é óbvio mesmo, tá? Os exemplos que a gente tem ali, então. Eu tenho todos os subject pronouns em azulzinho, eu não sei de que lado que vocês estão me vendo. Pra mim é aqui, talvez pra vocês seja aqui, né? Porque é espelhada a câmera. Então eu tenho exemplos ali de I like pizza, eu gosto de pizza. Então eu tenho todos os subject pronouns, porque eles estão no começo da frase. You are my best friend, você é meu melhor amigo ou minha melhor amiga. O you, então, né, tá causando ação. He plays soccer, desculpa, on weekends. Ele joga futebol no fim de semana, ele causa ação. She lives near me, ela mora próxima de mim, ela causa. It is very cold, tá muito frio. We work in the same place, nós trabalhamos no mesmo lugar. You are good friends, vocês são bons amigos. And they are very crazy, eles são muito loucos. Ou elas são muito loucas. Então eu tenho aqui todos os subject pronouns causando ação, portanto, no começo da frase. Ai, o meu computador não quer que vá na hora que eu quero, entendeu? Eu tenho que entender que o meu computador ele me ensina a desenvolver paciência, entendeu? Não é quando eu quero, é quando ele se sente preparado. É tipo impressora, né? Impressora não pode saber que você tá com pressa, senão não funciona. Isso serve pro meu carro também. O escorteira, ele não pode saber que você tá com pressa, cara. Você tem que entrar, ficar de boa. Ele não pode sentir essa ansiedade dentro do ambiente dele. Subject of the sentence. Então, temos ali o sujeito da frase. Ainda estamos falando de subject pronouns, porque se vocês notarem, estão todos no começo da frase. Mas nem todos aqui eles estão por meio de subject pronouns. Eles estão por nomes também. Lembrando que os nomes, os subject pronouns, ou os object pronouns mesmo, eles são a mesma coisa, mas às vezes eu posso optar por usar um pronome, às vezes um nome, tanto faz. Eu tenho o primeiro exemplo. Marcos is my teacher, que o Marcos é o meu professor. Então, Marcos causa a ação de ser o meu professor. He is my teacher. Eu posso trocar Marcos por he, pois é o subject pronoun relativo a Marcos, né? Que é, no caso, ele. Jane and Anne are sisters. Jane e a Anne são irmãs. They are sisters. A gente já aprendeu que they em inglês é eles ou elas. No caso, como é a Jane, que é uma garota, e a Anne, que é uma garota, são they de elas. No inglês não tem gênero, então they serve tanto para eles quanto para elas. Marcos and I are from Brazil. Então, o Marcos e eu, se eu me incluo, já somos nós somos do Brasil. We are from Brazil. You and Jane are good students. Agora eu tô falando de você e da Jane. Eu não me incluo, portanto não somos mais nós. São eles ou elas. You and Jane are good students. You are good students. Vocês juntos, ok? São bons alunos. Poderia ser they are good students? Poderia. Como não tem aqui nenhum contexto dizendo que tem que ser um ou que tem que ser outro, poderia ser qualquer um dos dois. Formas estruturais. Esse now try to unscramble the sentences é tentar desembaralhar as frases, mas é claro que já tá ali, né? É só pra gente ver. Então eu tenho o uso aqui de um subject, um verbo e um complemento. O complemento é sempre diferente para cada frase. Então eu tenho like old music Paul. Like, que é o verbo, gostar. Old music, que no caso aqui vai ser o complemento, né? Porque é música antiga. E o Paul, que vai ser o nosso sujeito. So, Paul likes old music. O Paul gosta de música antiga. Por que que o Paul poderia ser substituído? Vamos até pegar a caneta aqui. Aguenta aí. Ó, ele tem que saber que a gente não tá com pressa, que daí ele vai funcionar. Eu vou pausar um pouquinho só pra abrir a caneta. Aguenta aí. Travou tudo aqui, eu não sei se pausou, não sei se não pausou. O computador ele está exausto, galera. A verdade é essa. Ó, se vocês ouvirem uns barulhos de bicho, é porque tem uns bichos embaixo da minha mesa aqui brincando. Gente, não tá abrindo a caneta. A hora que abrir eu mexo, tá bom? O Paul, ele pode ser substituído pelo pronome he. E o old music, que é música antiga, pode ser substituído por it, porque é uma coisa. Então eu poderia falar Paul likes it? Sim. Se não tiver contexto, a gente não vai saber do que o Paul gosta. Nesse caso aqui é uma frase solta, a gente sabe que tá falando de old music. Big, my house is. Grande, minha casa é. My house is big. Minha casa é grande. Minha casa, que é o sujeito. O is, que é o verbo, que no caso é o verbo be. E o big, que é o complemento, né? Então eu poderia trocar esse my house, que é uma coisa, por it.
It is big. Tranquilo. Play day soccer, eles jogam, jogar, eles ou elas, futebol. Então eu tenho eles ou elas jogam futebol. Sujeito, verbo, complemento. They play soccer. Se tivesse nome aqui, Gustavo e Ana play soccer, eles jogam futebol. Gente, no geral, os personal pronouns são esses, tá? Se tiver qualquer dúvida, vocês podem voltar nos outros vídeos. Tem chat interativo a partir de hoje, né? Comigo é a partir de hoje, vocês já estão fazendo desde segunda-feira. Se tiver qualquer dúvida, pode perguntar. Inclusive, se tiver dúvida sobre outros conteúdos, outros conteúdos. E as atividades, então, eu vou deixar, vocês vão ver que é bem naquele esqueminha que eu passo no quadro. É aquele tipo de atividade que é só para reforçar mesmo o conteúdo que a gente viu. Então, vocês vão ter aí 3 atividades de 5 frases, cada uma, a última com 3 frases, tá? A primeira, vocês vão substituir o subject pronouns, os nomes pelo subject pronoun. Na segunda, substituir os nomes pelos object pronouns, que vem no meio ou no fim da frase. E na 3, vocês vão substituir os dois. Aqui independe de contexto. Se ficar, por exemplo, ela gosta disso, não tem problema, tá? Não tem problema que não tenha contexto aqui. É simplesmente o fato da estrutura gramatical estar sendo aplicada. Tá bem? Espero que tenha ficado claro. Se vocês tiverem qualquer dúvida, daqui a pouco a gente se encontra, tá bom? Um beijo, se cuidem e até a próxima aula. Tchau!